Olá, bom dia, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 18. Diz a palavra do Senhor. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-lhe os seus discípulos de que lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Já fiz menção da palavra crer no Evangelho de João, uma palavra bastante usada, e à medida que Jesus se revela, se manifesta, ensina, opera os seus sinais, as pessoas que estão em volta, mais e mais pessoas vão crendo na sua pessoa. E esse texto diz: creram na Escritura. Lembraram que Jesus havia dito isto, e aí eles creram na Escritura, creram na Bíblia Sagrada e creram também em Jesus. Aqui existe uma menção da Bíblia, da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. A experiência aqui vivida, ele tem a sua base nas Escrituras. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, o Espírito Santo trouxe à memória. O Espírito Santo levou essas pessoas a crer em Jesus Cristo, a crer na sua palavra. Após a realização do primeiro milagre da transformação de água em vinho, o texto diz que Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui novamente o texto está se referindo aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam próximas, acompanhando Jesus, vendo aqui a purificação, a limpeza que ele faz no templo, a autoridade demonstrada. E ao ser questionado: que sinal tu mostras? Que sinal fazes para mostrar, para fazer estas coisas? Verso 18, os judeus perguntam: que sinal nos mostras? Qual a credencial? Quem te deu autoridade? Por que é que o Senhor faz desta maneira? Por que é que as pessoas foram expulsas? Por que é que as mesas foram viradas, tombadas? Por que é que os animais foram expulsos do templo e todos os vendilhões? Quem te deu autoridade? Quem és tu? O que é que o Senhor mostra? Qual o sinal que o Senhor nos apresenta para poder fazer todas estas coisas? E o sinal é aquilo que Jesus disse numa outra ocasião. Uma geração má, uma geração incrédula,
pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também estará no seio da terra e depois ressurgirá. Que sinal nos mostra? Que sinal o Senhor nos apresenta para fazer tais coisas? Jesus diz: destrua este santuário, e em 3 dias o reedificarei. Destrua este santuário. Aqui nós falamos da purificação que Jesus fez no templo. E nós nos lembramos aquilo que as Sagradas Escrituras diz, que o nosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus continua dizendo: e se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Portanto, a palavra de Deus, ela vai explicando e você vai percebendo e você vai entendendo mais e mais. O contexto ajuda, as Escrituras nos ajudam. O versículo seguinte, o capítulo seguinte, o livro seguinte, a Bíblia Sagrada como um todo vai explicando a própria Bíblia. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Jesus diz: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E os próprios discípulos diziam, ele estava falando isso a respeito do seu corpo. E depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos lembraram que ele havia dito. Eles lembraram desta palavra de Jesus Cristo. E ele pôde, então, desta forma, crer no seu nome. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O nosso corpo, templo do Espírito Santo. O corpo de Jesus, o templo de Deus. Destruam e em 3 dias ele será reedificado, restaurado. São essas coisas, esse andar com Jesus, este ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinos e olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para o Velho Testamento e ver que é a respeito de Jesus que as Escrituras falam. É sobre ele. O assunto da Bíblia é Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus encarnado. A mensagem da Bíblia, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se refere a Ele. Tão somente a Ele. E que a semelhança dos discípulos, nesta manhã, nós possamos receber revelação de Deus e que possamos olhar para as Escrituras, que possamos ver Jesus Cristo, que possamos nos render a Ele, nos dobrar diante dEle e, como os discípulos disseram, Senhor meu e Deus meu. Porque viste isto, creste, porque ouviste isto, crestes? Coisas maiores verás. Vocês verão os céus abertos
e os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Que nessas manhãs nós possamos a cada manhã ver mais de Jesus, crer mais nele e nos render totalmente a ele. É o meu desejo, é a minha oração. Deus te abençoe, tenha um bom dia, um dia abençoado.